Bom dia, meu amigo, minha amiga. Que alegria ver você por aqui neste momento tão especial. Você acabou de tomar uma decisão poderosa. Enquanto muitas pessoas acordaram hoje no modo automático, com a mente cheia de preocupações, de reclamações, de medos sobre o que a semana vai trazer, você escolheu estar aqui, alimentando a sua fé, direcionando os seus pensamentos, preparando a sua mente para receber o melhor que Deus tem reservado para você. E isso, meu amigo, minha amiga, não é coincidência. Isso é direção divina. Napoleon Hill dizia que o ponto de partida de toda conquista é o desejo. Mas não um desejo qualquer. Um desejo alimentado pela fé, sustentado pela convicção de que aquilo que você busca já está sendo preparado para você. E é exatamente isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos unir a sabedoria espiritual do Salmo 5 com os princípios mentais que Napoleon Hill ensinou ao longo de toda a sua vida, para que você comece esta semana de uma forma que a maioria das pessoas jamais experimentou. Uma semana com fé, com propósito, com direção e com prosperidade. Antes de continuarmos, eu quero te pedir algo muito importante. Se você acredita que esta semana será diferente, que a sua vida está entrando em um novo momento de bênçãos e conquistas, deixe aqui nos comentários a frase: "Minha semana é próspera". Escreva com convicção. Escreva como quem já está vivendo isso. Porque quando você declara algo com fé, você está ativando forças invisíveis que começam a trabalhar a seu favor. Napoleon Hill ensinava que a repetição de uma afirmação com emoção e convicção é uma das formas mais poderosas de influenciar a mente subconsciente. Então, não passe por esse momento de forma passiva. Comente agora: "Minha semana é próspera". E se este conteúdo fizer sentido para você, se inscreva neste canal, ative o sininho para receber todas as notificações, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Às vezes, uma pessoa ao seu lado está passando por um momento difícil, está sem esperança, está com medo do que a semana vai trazer, e essa mensagem pode ser exatamente o que ela precisa para mudar de direção. Compartilhe. Você pode estar sendo um instrumento de Deus na vida de alguém neste exato momento. Agora, meu amigo, minha amiga, eu preciso que você entenda algo que vai mudar completamente a forma como você começa os seus dias. Napoleon Hill mostrava que os primeiros pensamentos que ocupam a sua mente ao despertar possuem um poder extraordinário. Ele comparava a mente ao acordar com um solo fértil, pronto para receber sementes. E as sementes que você planta naquele solo nos primeiros minutos do dia são as que vão germinar, crescer e dar frutos ao longo de toda a sua jornada. Se você acorda pensando em problemas, a sua mente vai procurar problemas. Se você acorda pensando em medo, a sua mente vai encontrar motivos para ter medo. Mas se você acorda com fé, com gratidão, com uma direção clara do que deseja viver, a sua mente se transforma em uma poderosa aliada. Ela começa a trabalhar para você e não contra você. E é exatamente aqui que o Salmo 5 entra na sua vida como um divisor de águas. O Salmo 5 é um salmo de direção, de confiança, de alinhamento com Deus logo nos primeiros instantes do dia. Quando Davi escreveu essas palavras, ele não estava em um momento de conforto. Ele estava cercado por inimigos, por ameaças, por incertezas. Mas o que ele fez? Ele não começou o dia olhando para os problemas. Ele começou o dia olhando para Deus. Ele direcionou os seus primeiros pensamentos, as suas primeiras palavras, a sua primeira energia do dia para aquilo que realmente importava, a sua conexão com o Criador. E é no versículo 3 do Salmo 5 que encontramos uma das instruções mais poderosas de toda a Bíblia para quem deseja viver com prosperidade e propósito. Davi diz: "De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando."
Preste atenção nessas palavras. De manhã. Não é à noite, quando o dia já passou. Não é no meio do dia, quando os problemas já dominaram a sua mente. É de manhã, logo ao despertar. A primeira coisa que Davi fazia era apresentar a sua voz, a sua oração, o seu desejo diante de Deus. E depois ele ficava esperando, mas não esperando de forma passiva, desmotivada, com dúvida. Ele esperava com confiança, com expectativa, com a certeza de que Deus ouviria e responderia. Napoleon Hill ensinava exatamente esse mesmo princípio, só que pela perspectiva da mente. Ele mostrava que existe um estado mental que ele chamava de expectativa positiva, que é quando a pessoa combina um desejo claro com a fé genuína de que aquele desejo será realizado. Quando você está nesse estado, a sua mente subconsciente começa a buscar automaticamente os caminhos, as oportunidades, as pessoas e as circunstâncias que vão te levar até aquilo que você deseja. Não é magia. É o funcionamento natural da mente humana quando ela é alimentada com fé e direção. Perceba como o Salmo 5, versículo 3, e os ensinamentos de Napoleon Hill se complementam de forma extraordinária. De um lado, temos a instrução espiritual. Busque a Deus de manhã, apresente a Ele os seus desejos e espere com confiança. Do outro lado, temos a instrução mental. Direcione os seus pensamentos logo ao acordar. Alimente-os com fé e expectativa positiva. E observe como a sua mente começa a trabalhar a seu favor. Quando você une essas duas forças, a espiritual e a mental, você cria uma base tão poderosa que nenhuma circunstância externa tem poder suficiente para te derrubar. Agora, vamos mergulhar mais fundo no significado do Salmo 5 para a sua vida e para a sua prosperidade. O Salmo 5 não é apenas uma oração de proteção, ele é um salmo de posicionamento. Quando Davi começa dizendo, dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, ele está fazendo algo que Napoleon Hill considerava fundamental para qualquer pessoa que deseja alcançar o sucesso. Ele está definindo uma intenção clara. Ele não está murmurando palavras vazias. Ele está direcionando a sua voz, a sua energia, o seu coração para um destinatário específico, com um propósito específico. Napoleon Hill dizia que a maioria das pessoas falha na vida não porque não tem capacidade, mas porque não tem direção. Elas acordam, seguem a rotina, reagem aos problemas, e no final do dia percebem que não avançaram um passo sequer em direção aos seus sonhos. O Salmo 5 nos ensina a fazer diferente. Ele nos ensina a começar o dia com uma direção clara. Quando você apresenta a sua oração de manhã e fica esperando, você está, na prática, definindo o tom do seu dia. Você está dizendo à sua mente e ao universo, este é o caminho que eu escolho trilhar hoje. O versículo 3 é especialmente poderoso por causa de duas palavras que muitas pessoas deixam passar despercebidas. Fico esperando. Essa expressão no original carrega um significado de vigilância atenta. Não é uma espera preguiçosa. É como um vigia que fica no topo da muralha, observando o horizonte, esperando ver chegar aquilo que ele sabe que está a caminho. É uma espera cheia de certeza. Napoleon Hill ensinava que a fé verdadeira não é passiva. A fé verdadeira é ativa. Ela espera, sim, mas espera com os olhos abertos, com a mente alerta, com o coração pronto para reconhecer e agarrar aquilo que Deus está trazendo. E aqui está um ponto que vai transformar a sua semana. Quando você combina a oração matinal com expectativa ativa, você está, na linguagem de Napoleon Hill, programando a sua mente subconsciente para o sucesso. A mente subconsciente não distingue entre o que é real e o que é vividamente imaginado. Quando você acorda, ora com fé, apresenta a Deus os seus desejos e visualiza com clareza o dia próspero que deseja viver.
a sua mente subconsciente aceita aquela imagem como verdadeira e começa a direcionar as suas ações, as suas decisões e até as suas percepções para que aquilo se torne realidade. É por isso que tantas pessoas sentem que vivem no piloto automático. Elas nunca param para programar a própria mente, nunca dedicam os primeiros minutos do dia para estabelecer uma intenção consciente. E aí a mente, que precisa de direção, simplesmente repete os padrões do dia anterior. Os mesmos medos, as mesmas preocupações, as mesmas limitações. O Salmo 5 é um convite para quebrar esse ciclo. É um convite para tomar o controle da sua manhã e, através dela, tomar o controle da sua vida inteira. Napoleon Hill mostrava que as pessoas mais bem-sucedidas da história tinham algo em comum. Todas elas possuíam uma rotina matinal de direcionamento mental. Algumas oravam, outras meditavam, outras escreviam seus objetivos. Mas todas, sem exceção, dedicavam os primeiros momentos do dia para alinhar a mente com aquilo que desejavam conquistar. E o Salmo 5 nos oferece o modelo perfeito para isso. Ele une a oração, a fé, a direção e a expectativa em um único gesto matinal que pode transformar completamente os seus resultados. Agora, meu amigo, minha amiga, eu quero te guiar por uma prática simples, mas extremamente poderosa, que você pode começar a fazer amanhã mesmo ao acordar. Essa prática é inspirada diretamente no Salmo 5 e nos princípios mentais que Napoleon Hill ensinava. Ela não exige muito tempo. 10 a 15 minutos são suficientes. Mas esses minutos podem ser os mais importantes de todo o seu dia. O primeiro passo é o silêncio consciente. Quando o despertador tocar, resista ao impulso de pegar o celular imediatamente. Resista à tentação de já checar as notificações, as mensagens, as notícias. Nos primeiros 2 minutos, simplesmente fique em silêncio. Respire fundo. Sinta o ar entrando nos seus pulmões. Reconheça que você está vivo, que um novo dia está diante de você, que novas oportunidades estão esperando por você. Napoleon Hill ensinava que o silêncio é o ambiente onde a mente criadora opera melhor. No barulho, a mente reage. No silêncio, a mente cria. Esses 2 minutos de silêncio são o solo fértil onde você vai plantar as sementes do seu dia. O segundo passo é a conexão espiritual. Leia ou recite o Salmo 5, com atenção especial ao versículo 3. Se você não tiver a Bíblia por perto, simplesmente repita as palavras do versículo 3 em voz alta ou mentalmente. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Repita essas palavras com calma. Sinta o peso de cada uma delas. Você está declarando que Deus ouve a sua voz. Você está se posicionando diante do Criador logo no primeiro momento do dia. Você está escolhendo esperar com fé, não com medo. Napoleon Hill dizia que a fé é um estado de espírito que pode ser cultivado e fortalecido pela repetição de instruções à mente subconsciente. Quando você repete essas palavras do Salmo 5 com emoção e convicção, você está fazendo exatamente isso. Está fortalecendo a sua fé desde o primeiro instante do dia. O terceiro passo é o direcionamento mental. Depois de se conectar com Deus através do Salmo 5, feche os olhos por alguns instantes e visualize mentalmente 3 coisas que você deseja viver naquele dia. Pode ser paz, pode ser prosperidade, pode ser uma oportunidade que você está esperando, pode ser sabedoria para tomar uma decisão importante, pode ser saúde, pode ser uma reconciliação. Seja o que for, visualize com clareza. Imagine-se vivendo aquilo. Sinta a emoção de já ter recebido aquela bênção. Napoleon Hill ensinava que a visualização emocional é a linguagem da mente subconsciente.
Quando você vê na mente e sente no coração, a sua mente subconsciente entende que aquilo é prioridade e começa a trabalhar para tornar aquilo real. Esse é o seu propósito definido para o dia. Napoleon Hill mostrava que sem um propósito definido, a mente vagueia sem rumo, desperdiçando energia em coisas que não importam. Mas quando você define logo pela manhã exatamente o que deseja viver, você dá à sua mente uma missão. E a mente humana, quando tem uma missão clara, é uma das forças mais poderosas que existem sobre a face da Terra. Imagine fazer isso todos os dias desta semana. Na segunda-feira, você acorda, faz o silêncio, lê o Salmo 5, visualiza paz e prosperidade. Na terça-feira, repete o processo, mas talvez focando em coragem e boas decisões. Na quarta-feira, em gratidão e oportunidades. A cada dia, você está reforçando um padrão mental de fé, de confiança, de expectativa positiva. E esse padrão vai se tornando cada vez mais forte, cada vez mais natural, até que se torna parte de quem você é. Napoleon Hill ensinava que o hábito é a segunda natureza do ser humano. Quando você transforma essa prática matinal em um hábito, você não precisa mais fazer esforço consciente para manter a fé. A fé se torna o seu estado natural. A expectativa positiva se torna o seu modo padrão de operar. E quando isso acontece, meu amigo, minha amiga, a sua vida muda de uma forma que você nem consegue imaginar agora. E eu preciso te falar sobre algo que muitas pessoas não percebem. Quando você começa a semana com essa prática baseada no Salmo 5, não é apenas o seu dia que muda, é a sua percepção que muda. Você começa a enxergar oportunidades onde antes só via obstáculos. Você começa a perceber portas abertas onde antes só via paredes. Você começa a ouvir respostas onde antes só havia silêncio. Não é que o mundo lá fora mudou, é que a sua mente mudou. E quando a mente muda, tudo muda. Napoleon Hill mostrava que o sucesso não é um evento. O sucesso é um estado mental que antecede os resultados visíveis. Antes de uma pessoa prosperar financeiramente, ela primeiro prospera mentalmente. Antes de uma pessoa vencer um desafio, ela primeiro vence o medo dentro de si. E tudo começa com a forma como ela direciona os seus pensamentos logo pela manhã. O Salmo 5, versículo 3, é a chave que Davi nos deixou para abrir essa porta. De manhã, apresente a sua voz diante de Deus. De manhã, declare os seus desejos com fé. De manhã, posicione-se como alguém que espera com confiança. E depois, viva o seu dia com a certeza de que algo extraordinário está sendo preparado para você, mesmo que você ainda não consiga ver. Quando essa prática se torna parte da sua rotina diária, algumas coisas começam a acontecer de forma natural. Primeiro, você passa a tomar decisões mais alinhadas com os seus verdadeiros desejos. Aquelas decisões impulsivas que antes te levavam para caminhos errados começam a desaparecer. Porque a sua mente, agora programada pela manhã com fé e propósito, filtra as opções e te guia para as escolhas certas. Napoleon Hill ensinava que uma mente alinhada com um propósito definido desenvolve uma espécie de radar interno que reconhece automaticamente o que serve e o que não serve. Segundo, você passa a perceber oportunidades que sempre estiveram ali, mas que antes eram invisíveis para você. É como se alguém acendesse uma luz em um quarto escuro. As oportunidades não apareceram do nada, elas já estavam ali. O que mudou foi a sua capacidade de enxergá-las. Isso acontece porque, ao programar a mente pela manhã com expectativa positiva, você ativa o que Napoleon Hill descrevia como uma sensibilidade mental aguçada, uma capacidade de perceber sinais, conexões e possibilidades que a mente comum ignora. Terceiro, e talvez mais importante, você passa a manter a fé mesmo diante de desafios.
Porque quando a sua manhã é construída sobre o alicerce do Salmo 5, quando você começa o dia na presença de Deus, com a mente direcionada e o coração cheio de expectativa, os problemas que aparecem durante o dia perdem o poder de te abalar. Eles não desaparecem, é claro, mas a forma como você lida com eles muda completamente. Em vez de reagir com medo, você responde com fé. Em vez de se desesperar, você busca soluções. Em vez de desistir, você persiste. Porque dentro de você existe algo mais forte do que qualquer problema, uma mente alinhada com Deus e direcionada para a prosperidade. Napoleon Hill dizia que toda adversidade carrega dentro de si a semente de um benefício equivalente ou maior. Mas só quem tem a mente treinada para procurar essa semente consegue encontrá-la. E é exatamente isso que a prática matinal baseada no Salmo 5 faz por você. Ela treina a sua mente para buscar o benefício escondido em cada desafio, a lição em cada dificuldade, a oportunidade em cada crise. Meu amigo, minha amiga, eu quero que você compreenda a profundidade do que estamos conversando aqui. Não se trata apenas de uma técnica de motivação. Não se trata apenas de pensamento positivo superficial. Nós estamos falando de um princípio espiritual milenar, ensinado nas Escrituras Sagradas, confirmado pelos maiores estudiosos do sucesso humano e disponível para qualquer pessoa que decida praticá-lo. O Salmo 5 é mais do que um texto religioso. Ele é um mapa para uma vida de fé, direção e prosperidade. E o versículo 3 é a bússola que aponta para onde você deve ir primeiro a cada manhã. Napoleon Hill dedicou décadas da sua vida estudando as pessoas mais bem-sucedidas do mundo. E uma das conclusões mais importantes a que ele chegou foi esta: o sucesso começa na mente, e a mente é moldada pelos hábitos diários. Se você quer mudar os seus resultados, precisa mudar os seus hábitos. E o hábito mais poderoso que você pode adotar é o de direcionar a sua mente para a fé e para a prosperidade logo nos primeiros minutos do dia. Quando você acorda e a primeira coisa que faz é se conectar com Deus através do Salmo 5, quando a primeira coisa que preenche a sua mente é a expectativa confiante do versículo 3, quando a primeira imagem que você forma é a de um dia próspero e abençoado, você está fazendo algo que a grande maioria das pessoas nunca faz. Você está tomando o controle da sua manhã. E quem controla a manhã, controla o dia. E quem controla os dias, controla a semana. E quem controla as semanas, controla a vida inteira. Esta semana pode ser a semana mais transformadora que você já viveu. Não porque algo mágico vai acontecer lá fora, mas porque algo poderoso vai acontecer aqui dentro, na sua mente, no seu coração, na sua fé. Deus está te convidando para começar cada manhã na presença dele. Napoleon Hill te mostrou que a mente é a ferramenta mais poderosa que você possui. O Salmo 5 te dá a direção, a fé te dá a força. E a prática diária te dá os resultados. Então, a partir de amanhã, ao abrir os olhos, lembre-se: silêncio, oração com o Salmo 5, direcionamento mental. 3 passos simples que vão transformar a forma como você vive, a forma como você decide, a forma como você prospera. Não subestime o poder de uma manhã alinhada. Não subestime o poder de uma mente direcionada. Não subestime o poder de uma fé que espera com confiança, como Davi ensinou no versículo 3 do Salmo 5. E antes de encerrar, eu quero fazer uma oração por você. Feche os olhos, se puder. Respire fundo e receba estas palavras no mais profundo do seu coração. Senhor, eu te agradeço por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem neste momento. Eu te peço que esta semana seja uma semana de revelações, de portas abertas, de oportunidades que superam qualquer expectativa.
Que cada manhã, ao despertar, essa pessoa sinta a tua presença, ouça a tua voz e tenha a certeza absoluta de que tu estás guiando os seus passos. Que a fé ensinada no Salmo 5 se torne real na vida de cada um. Que a expectativa confiante do versículo 3 se transforme em resultados visíveis, em prosperidade tangível, em paz que ultrapassa todo o entendimento. Em nome de Jesus, amém. Agora, meu amigo, minha amiga, vá viver esta semana com a certeza de que grandes coisas estão a caminho. Não se esqueça de comentar aqui: minha semana é próspera. Inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. A sua fé, aliada à direção da sua mente, é a combinação mais poderosa que existe. O Salmo 5 te mostra o caminho. Napoleon Hill te ensina a ferramenta e Deus te dá a força. Uma semana próspera começa com uma manhã alinhada e tudo começa com aquilo que a sua mente decide acreditar logo ao despertar. Eu acredito em você. Deus acredita em você. Agora é a sua vez de acreditar também. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe ricamente.